E eu posso dizer para vocês que o Karatê Do ele consiste muito mais acima aí dessa coisa da técnica, acima dessa preocupação, né, que a gente como praticante, né, nós como adeptos do Karatê Do temos de alcançar uma compreensão da técnica em ação, né, porque é o que eu sempre falo, não adianta ter uma excelente compreensão do kata, seja ele apresentado no formato que é apresentado nos campeonatos, ou mesmo com aquelas raízes do karatê antigo, né? Na época dos grandes mestres aí, né? Taiji Kaze, aquele o Asai, Kanazawa, né? Todos eles, os mais antigos, Nishiyama, Nakayama, não adianta aplicar e treinar e tentar entender o karatê do no kata e não ser bom em comitê, né? É uma coisa que eu aprendi muito na prática, no sentido de me preocupava tanto em entender, né, a execução do kata e a própria aplicação do kata, que em determinada fase da minha vida eu descuidava dos aspectos técnicos e emocionais na hora do comitê. Então é um processo natural, né? Que pode acontecer com um ou não, né? Acontece com um, com o outro e acontecem outras coisas com outras pessoas. E porque eu sempre falo, né? O processo de estudo do Karatê Do ele é individual. Ele acontece de uma forma dentro de uma pessoa, de outra dentro da outra pessoa e assim por diante. Mas eu estava pensando nos aspectos filosóficos, né? Que esses não adianta, eles nos acompanham dentro e fora do dojo, né? Dentro e fora do treinamento do Karatê Do. Porque quando a essência entra na gente, não tem jeito. A gente vive isso. E partindo daí, eu estava vendo que realmente o que ele nos ensina, o Karatê Do, é que não é o atacar as pessoas, seja fisicamente, né, com a técnica, ou mesmo nos defender fisicamente, né? Mas ele te traz uma atitude, de um modo geral, de você começa a conseguir trazer a prática do Karatê Do para a vida, né? E nesse contexto eu lembro do senpai do dojo que nós tínhamos, que ele percebeu isso, né? Como mais graduado, obviamente, né? Eu acho que na época ele já era terceiro dan. E contava ocasiões que ele teve que usar o Karatê Do em atitudes, não a técnica, né? Então a gente percebe o quanto a arte está no dia a dia, né? O quanto a gente olha para um problema e fala, pô, eu vou resolver de determinada forma isso. Ou ainda que eu não tenha solução, eu vou ter a serenidade para respirar fundo e saber que aquilo passa, né? Tudo passa realmente. E não adianta a gente se apavorar, porque vai ser resolvida a questão. Seja de qual forma for, ela se resolve. Agora, o que o Karatê Do nos ensina de verdade, eu posso dizer que é, como eu estava falando, não a bater e a se defender, mas sim a como reagir diante das circunstâncias, seja no comitê ou na vida, né? O que você vai fazer com aquilo? Por exemplo, quando a gente aprende Karatê, algumas pessoas, e eu tive isso, a gente vai buscar uma arte marcial em geral, não precisa ser nem só o Karatê, a gente acha que a gente vai aprender a se defender de uma forma que jamais será acertado novamente, um soco na nossa cara, um chute ou coisa assim. E na prática a gente vê que por mais que a gente aprenda a técnica, o risco sempre há de ser acertado, de se machucar, e porque você está ali com outra pessoa também qualificada na sua frente, né? E a diferença, né, do adepto do Karatê Do, e principalmente do faixa preta, e para uma pessoa que não é praticante de Karatê Do, de arte marcial,
é a atitude diante daquilo. Porque você pode apanhar e ficar encolhido no canto, tomando pancada, ou você pode defender, estar ali tentando, né, ter uma atitude, né, e de fato ter a atitude. Então, ou você apanha, ou você até também é atingido e reage com a agressividade necessária que o momento pede. E eu posso dizer para vocês que é isso que o Karatê traz. Entendeu? O que você vai agir, como você vai agir diante da questão? Eu acho que são essas os pontos fundamentais que o Karatê traz para a gente, que não devem ser negligenciados, sabe? Não importa o quão técnico você é, o quão bom é no Karatê de um modo geral, o que importa é o que ele está te trazendo de verdade. Né? Hoje mesmo eu postei lá, eu partilhei, né, um vídeo de um senhorzinho japonês, né? Se eu não me engano, não sei se é de Okinawa ou Japão. E aí falava lá, como era um senhor, né, com a faixa preta na cintura, o vídeo em espanhol, acho que era espanhol, falava, olha, parece um mestre, né, mas não é. É uma pessoa que começou já com 70 e poucos anos e assim por diante. Então eu peguei aqui e falei, olha só, isso aí mostra que não é esse ou aquele o estilo de karatê que é o autêntico karatê, né? Porque tem muito disso no nosso meio, de pessoas acharem que determinado estilo é o melhor, é o mais autêntico, aquilo que é karatê de verdade, e desprezam outros. Infelizmente isso acontece. Agora, o que vale é aquilo ali que mostra naquele vídeo. O que vale é isso que eu estou falando aqui agora, é a essência, né? Tecnicamente e fisicamente, o karatê real ele vai te acompanhar até uma idade avançada. E mentalmente, psicologicamente, né, que são os aspectos filosóficos, eles atingem muito essas questões. Esse vai te acompanhar no dia a dia, independente da sua idade. Então, esse é o karatê real. Aquele que você consegue executar, né, a rigor e com excelência, de acordo com um quadro de normalidade, e não necessariamente só atlético, né? E o karatê que lhe auxilia no dia a dia, né? Então, o karatê, a diferença da pessoa que pratica karatê para outra que não pratica, isso não necessariamente quer dizer que aquele que não pratica é uma pessoa sem atitude, não sabe reagir diante da vida. Isso é mentira, isso aí não é isso. Quem falar isso está falando besteira para vender o peixe do karatê ou da arte marcial que pratica. Agora, existem de fato pessoas que necessitam verdadeiramente, como foi o meu caso, de conhecer uma arte marcial para se descobrir, para se conhecer. Então ele é um ótimo instrumento para tal. Então o que acontece? Posso dizer tranquilamente para vocês que o Karatê Do ele auxilia exatamente nisso, né? No que você vai, como você vai agir diante da vida e dos desafios da mesma. Entendeu? Ele vai te ensinar a se esquivar, a defender os problemas da vida e até contra-atacar quando necessário. Mas não necessariamente ele vai te ensinar a ser agressivo na vida, né? E omisso. Né? Uma vez a monja Koen, do budismo lá Zen, ela falou, olha, as pessoas acham que ser zen, né, ser zen, é ser uma pessoa morna, que não se envolve em nada, né? Aquela coisa apática, e não é. Ter atitudes zen, né? Tranquilas, ter a paz interior, não quer dizer não tomar atitude e partidos, né? Então a gente tem que ter atitude na vida, mas não precisa ser agressivo. E não é isso que o Karatê traz. A agressividade até vem no comitê, né? E aí de fato realmente eu comecei a amadurecer isso, né, dentro de mim, a necessidade de ter uma agressividade em comitê, por exemplo, pouco tempo antes de eu sair do dojo onde eu estudava. Então, em cada um, o despertar com relação à técnica, né, e até mesmo nas questões de vida,
Com relação ao Karate Do, ele vem dentro de um tempo, em cada um, é individual. E o caminho é solitário, eu sempre falo isso para vocês. É um caminho solitário. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. O Karate Do ele ensina como agir diante da vida, dos desafios, ainda mais numa época muito difícil que a gente vive, que realmente não tem jeito, a gente a cada dia que passa está mais velho, né? As oportunidades mais distantes em função da forma como as pessoas lidam umas com as outras, né? E infelizmente é o quadro que a gente está aí. Infelizmente nós temos o Karate Do, nós que somos adeptos, né? Assim como o pessoal do Aikido tem o Aikido, o pessoal do Judô tem o Judô, o pessoal do Jiu-Jitsu tem o Jiu-Jitsu, o pessoal do Kung Fu tem o Kung Fu, nós temos o Karate Do, né? Para nos auxiliar. E pensem nesses aspectos, porque são eles que vão lhe acompanhar até a idade mais avançada, né? A administração dos desafios, né? E aí você começa a ver que um adversário de comitê ele oferece o mesmo desafio, né? Os mesmos até obstáculos às vezes para ser vencido por você, que a vida e o cotidiano às vezes oferece. A única diferença é que se você der mole você vai ser acertado, né? E como eu estava falando, a diferença do Karatê, a gente acha às vezes, como foi o meu caso no passado, e de algumas pessoas, que quando vai aprender Karatê não vai mais ser acertado, e não é assim, né? Então, assim como, infelizmente, às vezes a gente é acertado num comitê, seja no rosto, no corpo, e também devolve aquele ataque, a vida também às vezes nos acerta fundo. A vida às vezes nos acerta de uma maneira muito profunda, nos machuca. Mas é aí que entra, né, a parte principal do Karate Do. É aí que entra a essência dele, que essa vai te acompanhar até mesmo quando você estiver tão velho, tão idoso, né, que não vai ter mais disposição de praticar, mas a essência vai estar viva dentro de você e vai te ajudar a chegar com uma velhice mais lúcida, entendeu? Mais forte intimamente. Então a diferença é essa, de quem não está verdadeiramente apto, né, na prática do Karatê e não faz parte desse mundo, às vezes não conhece essa forma de administrar a coisa. Então, tomar da vida a gente vai tomar também, como tomaria um soco mal defendido, né, ou que não foi defendido num comitê. Mas como você vai lidar com aquilo? Né? Ele te ensina isso, a como lidar com aquilo, a como absorver aquilo e vou continuar. Né? A mesma coisa com o comitê, o cara te acertou, tu sentiu e administra a emoção, né? E vai. Então pensem na profundidade do Karate Do, porque realmente é uma arte magnífica e quem não conhece, procure, porque ele faz a diferença nas nossas vidas. Grande abraço aí, uma boa noite para todos, que eu estou gravando esse vídeo à noite. E vamos treinar e estudar o Karate Do, porque ele tem muito a oferecer. Os